Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar a nossa aula 7 de inglês e fiquem ligadinhos, acompanhem aí porque temos bastante coisa para aprender hoje. Antes de tudo, gostaria de iniciar com a correção da última atividade referente à aula 6 que vocês realizaram. Quero corrigir com vocês a segunda questão, que diz a seguinte pergunta. São exemplos de conectores / conjunções, exceto, ou seja, dessas alternativas, qual alternativa, na verdade, não é um exemplo de conjunção? Se vocês observassem cada uma, quem prestou atenção na nossa última aula, conseguiria responder tranquilo. Porque a única que não foi falada na aula, e que também não é uma conjunção, é a letra A palavra do, que é um verbo, e também pode ser um auxiliar, dependendo do tempo verbal. Mas aí ele é a única alternativa que não é uma conjunção, tá certo? Então, a alternativa aí, letra A. E vamos lá, pessoal. A próxima questão que eu gostaria de corrigir com vocês é a terceira, que diz a seguinte pergunta. Qual tipo de conector é este da imagem a seguir? Então, na imagem tem um conector aí, que é a palavrinha if. Ela é um tipo de que conector? Se vocês observarem, né, e prestarem atenção, lembrarem da nossa última aula, significa se. E esse se, ele expressa o quê? Que tipo de ideia tem ele? É uma condição. Então, a única alternativa que teria essa palavra, né, de condição é a letra D. Condition seria a condição. Tá bom? Então, lembrem disso aí, que esse é o tipo de conector e expressa essa ideia. Então, a alternativa correta é a letra D. Já a quarta questão, nós temos a seguinte pergunta. Qual o significado do conectivo of course? O que seria isso? Se vocês observarem, também dentre as alternativas, a única correta é a letra E. Claro. Então, esse conectivo of course significa claro. Então, observem que a única que corresponde é a alternativa letra E. E aqui está o gabarito da atividade para vocês. Quem anotou no caderno, quiser corrigir aí, dá uma olhadinha, vê o que acertou, vê o que errou. E aqui está o gabarito. Primeira alternativa, letra E. Segundo, A. Terceiro, D. Quarto, E. E quinto, letra D. E vamos iniciar com a nossa frase do dia. Hoje a nossa frase é uma frase bem curtinha e eu gostaria de mostrar para vocês uma palavra que eu não sei se vocês conhecem. Tá certo? Porque aqui a nossa frase está bem clara. Acredito que essa última palavra aí todo mundo já sabe o que é. Porém, a primeira palavra é a que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque talvez vocês não saibam o significado dela. A nossa frase em inglês é o seguinte. God is love. O que quer dizer? Deus é amor. A palavra God significa Deus. E é ela que eu quero que vocês observem. Não sei se vocês já sabiam o significado dela, mas se não, prestem atenção aí e observem isso para que vocês possam aprender, tá certo? Então não esqueçam também dessa frase de hoje. É uma frase muito linda e bem pequena, mas que, né, traz uma grande virtude, né? Deus é amor, tá dizendo que Deus ama todos vocês também, tá certo? Então lembrem disso. E vamos iniciar aqui com o nosso conteúdo, vou mostrar para vocês o nosso conteúdo de hoje, que é sobre o presente perfeito. O que é isso, né? Um tempo verbal, tá certo? Não é como vocês estão pensando aí na imagem, o menino tá trazendo um presente, mas não é um presente, tá certo? Isso aqui foi só uma imagem para descontrair, mas o presente perfeito é um tempo que existe em inglês, que eu vou mostrar para vocês. E esses nomezinhos que estão entre parênteses, eles são advérbios, que também eu mostrarei posteriormente aqui na nossa aula. Mas o que é isso, né? Esse present perfect, que é o nomezinho em inglês. O que significa isso? O que é esse tempo? A gente usa para quê? Vou mostrar para vocês. Esse tempo verbal, ele é usado para indicar ações que são influenciadas pelo presente, né, como o nome já próprio diz, e que foram concluídas recentemente ou que ainda estão em curso, ou seja, ainda estão sendo concluídas, mas que você começou no passado e está concluindo ainda. Tá certo? Eu vou mostrar vários exemplos que vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou querendo falar.
Aqui também eu quero mostrar para vocês a forma. Como é que é esse tempo verbal? Como é que é a estrutura dele em inglês? Ele é um tempo verbal que tem como auxiliar duas palavrinhas. Have ou has. Aí tem a palavra, né? Essas duas palavrinhas ali são os auxiliares desse tempo do presente perfeito. E vai ter o verbo da frase. Ele vai ser conjugado no passado particípio. Eita, o que é isso? Muito difícil. Não, não é. Calma, vou explicar para vocês, tá bom? Então, aqui só foi o exemplo da forma mais descrita, né, para que vocês pudessem observar, né, a forma aqui na teoria, mas eu vou mostrar para vocês bem direitinho os exemplos para ficar claro. Aqui eu já trouxe um de cara para que vocês possam observar, mas vão ter vários outros. Por exemplo, se eu digo para vocês essa seguinte frase: eu li esse livro por 2 horas. Então, observem que eu estou falando do tempo, tá certo? Que aconteceu, né? Eu li esse livro por 2 horas. E eu não disse quando eu terminei o livro, porque quando eu falo o tempo de quando eu terminei alguma coisa, se eu digo para vocês assim: eu li o livro ontem. Isso aqui não é presente perfeito, aqui vai ser passado. Porque eu estou dizendo que aquela ação foi ontem, tá certo? O presente perfeito ele é usado também para falar de ações que não dizem quando aconteceu. Então, se eu digo para vocês assim: eu li este livro, mas eu não disse quando eu li. Então, nós usamos o presente perfeito. E aqui vocês observam essa frase. Olhem o nosso auxiliar na frase, o have, tá bom? Ele está usando com a pessoa I, que é essa primeira palavrinha aí, que é a letra I. Tá bom, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês quando é que a gente usa have e quando a gente usa has, que é o H-A-S. Vou mostrar bem direitinho aqui. Observem que nós usamos o have quando nós falamos dos seguintes pronomes. I, you, we e they. Esses 4 primeiros pronomes aí. Nós usamos o have. Quando a gente vai usar o has, tá? Vou falar para vocês também. Porém, antes de eu falar, deixa eu dizer para vocês o significado, que eu não sei se alguém já sabe aí, espero que saibam, porque isso aqui vocês aprendem já há um tempinho. Mas o I, a primeira palavra significa eu, you, você, we, nós, e they, eles ou elas. Então, quando nós falamos dessas pessoas, desses pronomes, nós vamos usar o have. Lembrem disso, muito importante. E quando nós queremos usar ele, ela, ou ele ou ela para objetos, animais, coisas, nós vamos usar o has, esse de baixo. Como essas palavras em inglês, he significa ele, she, ela, it, ele ou ela, mas é usado para objetos, animais, coisas, e John seria o nome da pessoa, né? Então, se eu quiser substituir o nome de John pelo um pronome, eu diria he, H-E, porque é ele, tá bom? Então, lembrem disso, não esqueçam, é muito importante para usar esse tempo verbal. E o verbo, ele tem que estar flexionado no passado particípio, que foi o que eu falei para vocês. Quem é o verbo dessa frase? Essa frase quer dizer assim, né? Eu comi uma maçã. Então, quando eu estou dizendo essa frase para vocês, eu comi uma maçã, eu não disse quando eu comi. Então, por isso que a gente está usando o presente perfeito. Eu não falei para vocês, eu comi uma maçã semana passada. Não. Só estou falando que eu comi uma maçã. Isso é o presente perfeito. E aí, esse verbo, eat, que vocês já observam em verde aí, só as 3 primeiras palavrinhas, eat, até o T, significa comer. Porém, ele no passado particípio, ganha esse AN no final. Vai ficar eaten. Muda um pouco a pronúncia dele. Esse é o verbo no passado particípio. Ah, professora, mas quando é que eu sei que o verbo fica dessa forma? Muito confuso. Não é. Calma. Vocês já entenderam a primeira coisa, que é usar o have e o has. Agora, o verbo, eu vou explicar para vocês. Existem 2 tipos de verbos. Nós temos os verbos regulares e verbos irregulares. Acredito que vocês já aprenderam isso também em inglês. Os verbos regulares, eles possuem uma regra. O nome já está dizendo, ele é regular. Eles têm uma regrinha. Eu vou mostrar para vocês qual é a regra, daqui a pouquinho. Os irregulares, o nome já fala também. Ele não tem uma regra, ele é irregular. Esse verbo que nós vimos aqui no nosso exemplo foi o verbo comer. Existe uma tabela de verbos em inglês que são os verbos irregulares. Porque, como eu falei, os regulares eles têm uma regra que eu vou mostrar para vocês qual é a regra.
Já os irregulares, eles não têm uma regra. Então, vocês precisam consultar uma tabelinha que existe em inglês, que são a tabela dos verbos irregulares. Se você colocar, por exemplo, no Google, verbos irregulares em inglês, vai aparecer vários verbos, porque existem vários, né? Mas, aqui, eu trouxe para vocês alguns, só para que vocês observem. Então, essa primeira parte da tabela tem aí o verbo eat, que está marcado em vermelho. E-A-T. Significa comer. Ele está no infinitivo, ele não está flexionado. E vocês observam que tem mais duas colunas aí de verbos. Essa primeira, que tem aí, lá na partezinha de cima, simple past. Quer dizer, o passado simples, a gente vai usar para o passado. E olha aí o passado particípio ao lado do passado simples. É esse verbo que a gente vai usar, nessa forma que a gente vai usar o verbo. Então, olha aí o verbo eaten, que vocês observam que acaba em "en" no final. Significa comi, seria no passado, tá bom? Então, olha no exemplo anterior que nós vimos. Vocês observam esse verbo? Então, por exemplo, se eu pedisse para que vocês formassem essa frase no passado particípio, no presente perfeito, perdão, vocês iam colocar o have ou has, dependendo da pessoa, e colocariam o verbo flexionado no passado particípio. Então, vocês poderiam olhar essa tabela, ver essa tabela. Tem o verbo eat, E-A-T? Tem. Como é que ele fica no passado particípio? Procura ele lá e coloca na frase. Com o tempo, vocês não vão precisar ficar consultando mais essa tabela, porque vocês vão memorizando. É muito usado esses verbos em inglês. Então, com o tempo, em alguma questão, em alguma prova, eu já sei como é o passado de comer em inglês. Acaba com "n" no final. Então, eu já coloco. Vocês vão aprender vários outros também. Vocês observam aí que tem vários outros verbos. Beber, dirigir, voar, alimentar. Todos esses são verbos irregulares em inglês. E eles têm uma regra diferente para esses verbos. Eles podem mudar a palavra ou não. A gente viu que o verbo eat, que é o comer, ele mudou a palavra. Ganhou esse "n" no final, por exemplo. Então, ele, né, teve uma alteração. Outros não mudam, fica da mesma forma. Mas isso aí, vocês vão pegando com o tempo. Já os verbos regulares, eles são bem mais fáceis, porque eles têm uma regra. Quando tem uma regrinha pra gente, fica melhor, não é verdade? Então, os verbos regulares, eles possuem uma regrinha de acabar com "ed" no final. Então, por exemplo, observem aí a primeira palavra. Ask. A-S-K. Significa perguntar em inglês. Como é que eu digo perguntou, né, no passado? Eu coloco só o "ed" no final. Então, olha como é que fica no passado. Asked, com "ed" no final, tá bom? Algumas outras palavras vão ganhar um "i" também, vai ficar "ied". Isso é quando acaba em "y", por exemplo. Então, vocês observam o segundo exemplo aí. Tem a palavrinha carregar, né, transportar. E vejam que ela não só ganhou o "ed" no final, no passado, mas ganhou um "i" também, porque ela acabou em "y". Isso aí vocês vão vendo também com o tempo. Mas o que eu quero que fique bem claro para vocês é o seguinte. Os verbos regulares, eles têm uma regrinha, acaba em "ed" no final. Os irregulares, eles podem mudar ou não, mas não tem uma regra para eles. Tá bom, pessoal? Lembrem disso, porque eles vão ser usados nesse tempo verbal que estamos aprendendo. Para prosseguirmos a nossa aula e já chegarmos também a quase o fim, eu gostaria de mostrar para vocês os advérbios. Os advérbios, eles são muito usados, tá certo? E eles vão acompanhar as expressões no presente perfeito. E é muito legal ter esses advérbios na frase, porque quando você vê algum dessas palavrinhas, desses advérbios, você olha a frase e já sabe, eita, a frase está no presente perfeito. Então, é muito interessante quando tem esses advérbios. A maioria deles são usados no presente perfeito. Pode ser usado em outro tempo verbal, mas a maioria, eu vou falar para vocês quais, eles são usados quase sempre no presente perfeito. Nós temos aí o primeiro, always, que significa sempre. Ele é usado também no presente, quando a gente fala em inglês, alguma coisa que sempre acontece. Mas no presente perfeito podemos usá-lo também. Temos o already, que é o segundo aí. Significa já. Temos o ever, que é o terceiro, que também significa já, mas é usado para uma situação diferente. Vocês vão aprender depois também. O quarto, just, que vai significar recentemente, algo que acabou de acontecer. E por último, never, que significa nunca, tá certo? Então, lembrem desses aí. Trouxe alguns exemplos para que vocês pudessem observar eles na frase. Então, ó,
esse primeiro aí, o Senhor disse assim, ó. I have already gotten my lunch. E o que ele quis dizer aí? Lembram o que significa essa palavra em vermelho? Já. Eu já consegui o meu almoço. Olha aí, o almoço dele. Consegui um peixinho, tá vendo? Então, vocês observam que essa palavrinha significa já. É um dos nossos advérbios. Ao lado, esse aí tá bem engraçado, que essa mulher está dizendo o seguinte. I have just arrived from beauty parlor. A última palavra aí. O que quer dizer isso? Olha o nosso advérbio just, J-U-S-T, significa acabou, né? Algo que acabou de acontecer recentemente. Ela disse assim, acabei de chegar do salão de beleza. Olha, foi uma maravilha esse salão de beleza, não é? Então, ela acabou de chegar, a gente vai usar esse advérbio. Observem que a frase está usando have, vejam isso, porque é uma frase no presente, está usando um advérbio e também o verbo flexionado no passado, particípio. O primeiro é um verbo regular ou irregular? Vocês já poderiam me dizer isso? É um verbo irregular. Vejam que ele não está terminando em ed. Na é verdade, ele mudou a palavrinha. Ó. Já o segundo, tem a palavrinha aí, arrived, A-R-R-I-V-E-D, já está acabando em ed. Então é o quê? Um verbo regular. Observem que tem sempre essa estrutura da frase no presente perfeito. E aqui, a gente está quase finalizando, temos outros advérbios. Nós temos o advérbio yet, esse primeiro. O em roxinho aí, for, o roxinho. O verde, since. E o último, ever e never. Como eu já havia falado antes para vocês, tá bom? Esse primeiro a gente vai usar quando falamos de uma ação que aconteceu agora, né? A gente vai perguntar se já aconteceu aquilo. Então, quando eu digo para você, ele já chegou, ele ainda não chegou, por exemplo, ele é usado no final das frases, esse primeiro, tá bom? Lembrem disso, vai ser usado no finalzinho das frases. Muito importante essa informação que eu estou dando. O outro, o for, ele vai falar sobre um período ou uma duração, um período ou duração de tempo. Então, se eu digo assim, ele mora em Paris por longo tempo, né? Há um longo tempo. Então, eu uso também. Já o outro, em verde aí, vai se referir a um ponto um tempo específico, tá bom? Então, se eu digo assim, eu moro aqui em São Caetano desde 2005, por exemplo. Então, ele tem um significado de desde. Vai ter esse período, né? Esse tempo que eu morei aqui. Então, quando eu quero falar isso, eu uso esse advérbio aí. E, por último, nós vamos usar esse ever, E-V-R, com o significado de já. Então, você já esteve na Europa? Eu vou perguntar essa frase em inglês. E o never, todo mundo já sabe, que significa nunca. Né? Então, nunca estive. Eu posso usar esse never. Então, quando a gente vai falar de experiências em geral que nós temos, nós usamos esses dois últimos aí. E resumindo aqui, para concluirmos tudo que aprendemos, eu trouxe para vocês aqui, né, um esqueminha que mostra os usos do presente perfeito e os seus auxiliares. Então, a gente viu que o presente perfeito é para falar do passado recentemente, né, algo que acabou de acontecer, um passado recente. Um passado com um tempo não determinado, então lembrem disso, quando é um tempo não determinado, ou seja, eu digo que você esqueceu de me ligar, você me ligou, por exemplo, se eu digo assim, né, uma dessas duas frases, você me ligou ou esqueceu de me ligar, por exemplo. Eu não digo quando aconteceu isso, então eu não falei, né, um tempo determinado. Ou um passado que continua no presente. Como assim? Eu digo a seguinte frase para vocês. Eu estudo aqui há 5 anos. Então, eu estudo aqui nessa escola, por exemplo, há 5 anos. Eu continuo estudando na escola, né? Eu não saí da escola ainda. Então, é um passado. Eu comecei a estudar no passado. Comecei a estudar aqui há 5 anos atrás. Mas eu ainda estou estudando. Então, nós usamos o presente perfeito. Os auxiliares que nós aprendemos foi o have, né? O H-A-V-E, e o has, H-A-S. Ele é usado o H-A-S, né? Que é o has. Quando a gente fala de ele e ela, ou ele ou ela para objetos, animais e coisas.
E lembrem que ele é diferente do passado, né? Não é a mesma coisa que o passado em inglês. E nós vimos usar advérbios que são usados com mais frequência nesse tempo verbal. Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão entrando em contato com os professores de vocês, porque eu sei que muitas vezes é um pouco difícil, né, aprender assim de forma online, mas qualquer dúvida, falem, não deixem passar, tá certo? Muito obrigada pela participação de vocês. Thank you. Até a próxima aula.